Boa noite, caro telespectador, cara telespectador. Sexta-feira, 16 de dezembro, final do ano aí já indo embora, né? E mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, a permissão de conversar com vocês, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam de interesse da nossa cidade. E eu estou encerrando, digamos, não um ano, nós ainda teríamos 2 programas, mas estou encerrando a série de programas que eu faço todos os anos, desde 2002, desde maio de 2002, que eu sempre faço programas com a Câmara Municipal de Nova Friburgo. Eu já expliquei aqui várias vezes as razões. É que eu entendo que o município, ele não é só administrado pelo Executivo, mas também pelo Legislativo. Então, eu entendo que é importante que a gente converse com os vereadores, fora daquele formalismo que o regimento interno da Câmara exige, né? Da TV Câmara, que é um programa importante, mas demora muito tempo, né? E aqui a gente conversa sobre assuntos mais, digamos, mais pontuais, e o vereador pode ficar mais à vontade, né? Como vocês sabem, eu reservo um programa por mês. Na nossa Câmara Municipal tem 21 vereadores, eu não posso atender a todos, atendo a 12. Eu sei que não são todos, mas é representativo. 12 eu acredito que seja bem representativo. Como eu faço a escolha desses 12 nomes que eu convido, questões pessoais, somente isso, né? São preferências minhas, de vereadores que eu entendo que estão atuando de forma mais adequada. E às vezes tem vereadores que eu gostaria de trazer, mas o tempo não deixa. E esse ano eu ainda tive menos um mês para fazer por causa daqueles programas que eu fiz com os pré-candidatos da terra. Então eu estou trazendo hoje o 11º vereador. Mas penso que assim mesmo continuei mantendo essa tradição de sempre prestigiar a nossa Câmara Municipal, porque ela merece isso. E esse último programa que eu estou fazendo com a Câmara Municipal, estou recebendo o vereador José Carlos Schwab, um vereador no seu primeiro mandato, mas que já está terminando metade dele, ou seja, tem bastante para nos contar, tá bom? Então, este é o tema do programa desta noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez presente no Pensando Nova Friburgo, hoje representado pelo vereador José Carlos Schwab. Antes eu tenho alguns recados, são 2 recados apenas, né? E um deles vocês sabem que eu tenho, há cerca de um mês, eu passei a ler aquelas frases que eu li no final do programa, passei a ler no início. Mas hoje eu não vou ler a costumeira frase, não. Eu vou ler um trecho de uma matéria que eu fiquei pasmo em ter que ler essa matéria. Essa matéria foi publicada na Folha de São Paulo, na última segunda-feira, dia 12. Eu vou ler apenas um trecho dela. A matéria diz o seguinte, abre aspas, Lula participa de festa após a diplomação na casa de advogado e com a presença de Moraes. Após cerimônia no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi a uma festa na tarde desta segunda-feira na casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai para comemorar a diplomação. A celebração contou com a presença do presidente do TSE, Alexandre Moraes, do vice-presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, e do Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves. Os 3 relataram ações durante as eleições que envolveram Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Também participaram os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Eu fiquei pasmo porque não pela festa em si. Claro que o futuro presidente Lula tem direito de comemorar a diplomação, afinal, isso é normal. O vereador está aqui comigo, certamente ele comemorou a diplomação dele, a eleição dele, isso é natural. Agora, deixa de ser natural quando participa dessa festa o Alexandre Moraes, o Xandão, o xerifão que está mandando no Brasil hoje, parece que ele foi lá para avisar o Lula, ó, você tem que me tomar a benção. O Lewandowski, que é outro ministro, o Benedito Gonçalves, que é um corregedor-geral da Justiça Eleitoral,
Esses 3 camaradas ficaram o tempo todo pegando no pé do Bolsonaro. Todo mundo sabe que eles decidiram em muitas ações ao longo da campanha sempre em favor de Lula e contra Bolsonaro. E ainda tem o Dias Toffoli, o queridinho do Lula, né, que foi colocado lá pelo Lula, e o Gilmar Mendes, que ele está com qualquer presidente, né? Eu considero isso uma vergonha. Isso demonstra que, infelizmente, as eleições de 2022, a Suprema Corte, o que eu chamo de Supremo Tribunal da Vergonha, que para mim eles envergonham o Brasil, e o Tribunal Superior Eleitoral, que eu chamo de Tribunal Superior Eleitoral, para mim está evidente. Isso eu considero uma vergonha. Duvido que na Corte Americana você ia ver um ministro dela participando de um evento político. O que vocês esperam disso? Isso mostra a parcialidade dessa gente. Eu espero que o Senado tome coragem e vergonha na cara e em 2023, que tem 9 senadores, e acabe com essa brincadeira. Isso para mim é uma brincadeira. Nada contra o presidente Lula ter sido eleito, mas na festa da diplomação dele, e está presente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aquele que foi, presidiu as eleições. Ministro Moraes, você, além de um ditador, mostra, infelizmente, um lado triste, a parcialidade no seu comportamento. Como a gente pode acreditar nas suas decisões? Você não merece a minha confiança, não merece a confiança de ninguém. Que o Lewandowski e o Dias Toffoli são todos afilhados de Lula, são. O Gilmar é afilhado de todo mundo. Agora eu sinto isso, dá uma tristeza danada. Que o Lula comemora é um direito dele, mas tendo na festa o grande responsável, né, por administrar as eleições, aí passa a ser uma vergonha, né? E aí dá razão a essa turma que está na rua, né? Como acreditar na lisura de um processo eleitoral onde quem presidiu a festa da democracia está participando na festa do vencedor, né? Como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Penso disso. O outro eu peço aí o Marco para colocar na tela os dados, né? Para quem quiser, digamos, emagrecer de forma saudável. Eu fiz esse programa, já tem aí uns 2 meses, com a Sabrina Schuller. E como eu acredito nisso, que eu perdi também 30 quilos de forma saudável, ela perdeu 40, é possível as pessoas emagrecer de forma saudável, sem ser aquelas dietas doidas, né? Efeito sanfona, vai e volta, né? Então, estão os dados na telinha para vocês entrarem em contato com ela. Vale a pena, hein? Eu conheço pessoas que já entraram em contato com elas e estão satisfeitas. Bem, vamos agora ao programa da noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez presente no Pensando na Friburgo, recebendo o vereador José Carlos Schwab, né? E às vezes troco o nome dele, porque o nome dele, ele mesmo confessa, igual o meu, né? Nossos registros foram feitos de forma um pouco ortodoxa. Zé Carlos, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modesto. Primeiramente, quero parabenizar todo o pessoal de comunicação, porque estamos aí completando aí 100 anos da rádio aí no Brasil, né? Hoje, inclusive, tem uma audiência pública às 14 horas. Queria convidá-lo a estar presente lá com a gente, para a gente levar o pessoal de comunicação aí da nossa região para parabenizá-los pelo excelente trabalho que prestam, não só para Nova Friburgo, mas para toda a nossa região serrana. E quero também mandar um grande abraço para toda a população friburguense e região serrana. Eu que acabei de sair de uma candidatura agora de 2022, estou com o mandato aí prestes a completar 2 anos, e quando o partido convida a gente para participar de uma eleição, a gente tem que estar presente, porque não adianta a gente estar também só cumprindo o mandato. Quando o partido dá essa possibilidade da gente participar, é porque desconfia no nosso trabalho e quer o melhor para a nossa cidade. Eles acharam por bem que eu seria um representante com muita qualidade, aí, não só para Nova Friburgo, mas para toda a região, e eu
no primeiro momento, achei que estava muito cedo, mas quando a gente recebe o recado, eu acho que e aquele lá de cima abençoa, a gente tem que participar, porque a gente tem que participar para a democracia, para levar o melhor para a nossa região. Você falou algo importante. A rádio, muita gente até disse que a rádio ia acabar, né, com a televisão. Eu lembro quando era garoto, né, a gente ficava lá ouvindo rádio. Toda casa tinha aquele rádio grande, né? Então a gente ficava ouvindo, vai acabar. Acabou nada. A rádio continua tão atual como sempre. E Nova Friburgo tem uma rádio excepcional, que é a Rádio Nova Friburgo AM. E tem outra também, tem a Sucesso FM, tem aí a Caledônia, tem rádios comunitárias. Graças a Deus nós temos boas rádios na região. E eu fico feliz por vocês homenagearem esse meio de comunicação. Que não foi o primeiro dos meios, né? Que o jornal veio antes. Veio o jornal antes. Mas as nossas rádios continuam atualíssimas e nós temos grandes profissionais trabalhando nas rádios. Tá? É um privilégio Nova Friburgo ter tantos bons profissionais, embora vocês vão homenagear esses profissionais. Inclusive, a gente até esse dia homenageou o Zarif, né, que fez um excelente trabalho lá na Rádio Globo. A gente colocou lá na Câmara também uma homenagem para ele, tiveram os familiares lá. E hoje também a gente vai homenagear mais várias pessoas do rádio aí. Seria muito importante contar com o Modesto, até porque da audiência, esse programa aí que eu assisto desde criança, que o Modesto já está aí nos nossos corações. 21 anos aí, fazendo esse sucesso aí, esse trabalho de grande relevância, não só para Nova Friburgo, mas para toda a região. Parabéns mesmo, Modesto. Eu vou ter que agradecer, mas eu trabalho numa empresa. E nós estamos entrando em férias. Sim. E hoje à tarde eu tenho que estar lá para a gente poder entrar de férias amanhã. Então tem que fechar alguns trabalhos, mas fico grato pelo convite. E eu tenho certeza que vocês homenagearão. Eu vou me sentir homenageado também. Apesar de eu estar em outro veículo, mas eu tenho muito carinho pelo rádio. Tá? Graças a Deus. Você está acompanhado? Estou acompanhado aí do meu assessor Matheus Moser, um garoto aí que está sempre aí, porque política, a gente nunca faz política sozinho. Se a gente tiver companheiros e pessoas próximas da gente para estar colaborando no mandato, as coisas não acontecem. Eu quero parabenizar não só o Matheus, mas o Andrew também, advogado, fazendo um excelente trabalho. A Camila Blaut também lá do 5º e 7º Distrito lá, que também me ajuda muito e o trabalho avançar, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A Camila até mandou um material antes para mim. E você está falando de duas famílias que a gente brinca, né? São meio donas do 5º e 7º Distrito, né? A família Moser, tradicional. Tá? Ele já falou que ele é neto do Astrogildo Moser, né? Pessoa que foi muito conhecida, importante. E os Braut também, né? Toda família muito tradicional lá da região. Todas as famílias tradicionais. O bisavô dele foi a primeira pessoa a fazer transporte público, né? Começou com 2 ônibus lá que fazia essa ligação entre o centro da cidade, na época, 5º Distrito ainda, né? E lá pelaquela serra, né? Isso, pela antiga Estrada Velha. Ou seja, você saía de... estava chovendo só na corrente. Você saía de casa, mas não sabia se chegava, né? No período de chuvas. Aqueles ônibus de cara... Sim, porque na época, quando começou, ele era meio transporte de mercadorias e meio transporte de pessoas. Era naquela base, né? Os ônibus que chegavam à cidade, né, eram aqueles que paravam não tinha ponto, e entrava a pessoa com mala, mas entrava com galinha também, e assim vamos embora. Meu pai conta ainda, Modesto, que às vezes todo mundo se conhecia lá, né? Às vezes uma pessoa tinha que ir na cidade, às vezes ainda estava trabalhando na roça, fazendo os afazeres, o ônibus parava e esperava ele lá tomar um banho para dando ônibus, é outra época mesmo. Marconinho, faz o favor, pede esse pessoal que está chegando aí para chegar com um pouquinho mais de silêncio, porque está vazando o áudio aqui, para eles guardarem um pouquinho o entusiasmo deles, tá bom? Mas, Carlos, você esteve no programa em novembro do ano passado, não tinha completado 1 ano de mandato, mas agora você está, digamos que já completou metade, né? Estamos 16 de dezembro, você está chegando à metade do mandato. O que você destacaria que você fez nesses últimos 12 meses lá que acredita que fez a diferença, hein? Olha só, Modesto, eu cheguei no primeiro momento, falei assim, primeiro que eu nunca tinha participado de vida pública.
já me convidaram para ser assessor de vereadores e no primeiro momento eu resisti, falei assim, não acho assim que vou me encaixar, até porque tenho outros trabalhos também, mas aí uma vez eu estava passando com uns amigos aí, falou, pô, Zé Carlos, a gente está precisando de mudar essa política de Nova Friburgo, convidar pessoas novas para participar de candidato à vereança. E vamos montar um bloco aí. Eu tive com André Montechiari, me convidou para participar, eu ainda no primeiro momento não me sentia à vontade, mas com aquelas conversas, e acabei sendo eleito vereador na época com André Montechiari, que ele veio candidato a prefeito. E no primeiro momento eu falei assim, aí você fica assim, vamos conhecer a casa, não é? Nos primeiros meses, assim, até para saber, porque tinha ali vereadores de mandatos, já de 10, 11 mandatos, e seriam 10 vereadores que estavam no segundo ou terceiro legislatura e 11 novos vereadores. No primeiro momento você fica você tem que aproximar do executivo, até porque principalmente, a gente que vem de distritos, na região mais distante, a cobrança é muito grande. Eles ainda têm aquela tarefa de que acha que o legislador é o próprio executivo. Antigamente, você vereador, você tinha a administração na mão, você tinha a subprefeitura, você tinha isso. E nesse momento, eu falei assim, não, a gente tem que mudar a cabeça do pessoal. Eles têm que entender o que é o legislador, o que é o administrador. E o prefeito Johnny Maico, tivemos uma conversa, ele falou assim, Zé Carlos, eu sei que você é um vereador, digamos, de uma região específica, mas você também teve muitos votos em outras regiões, porque hoje ninguém ganha mais em só determinada região. E eu tenho um subprefeito da região lá que eu queria colocar, parece que o garoto presta um excelente serviço. Eu falei, comigo não tem problema nenhum, desde que faça o trabalho e satisfaça a população, o que for bem eu não tenho compromisso com o prefeito, também não sou oposição. O que estiver fazendo de bem para a população, estarei com ele sempre, estarei sempre votando a favor. E o que estiver errado, você não tem problema nenhum, que eu vou votar contra mesmo, até porque quem dá a oportunidade de estar representando é a população. Você tem que fazer o máximo. Claro que a gente erra, que a gente é humano, nem sempre a gente vota, porque a gente tem que votar de acordo com a nossa consciência, né? Independente, porque somos seres humanos, somos passíveis de erro, mas a gente tem que votar com o coração e que a gente que acha naquele momento ser o melhor para a nossa população. Eu falei algo aqui que eu disse que a família Moser e a família Brauto são tradicionais, mas a Schwab também é, né? Sim. São famílias aí que estão aí vieram lá com suíços, alemães. Sim, a Schwab também hoje tem muito em Amparo, né? Isso. Ela parece que veio 2 irmãos, um foi para Trajano de Moraes, que depois de um dos netos e filhos vieram para Lumiar, e outro parece que veio para Cantagalo, que depois chegaram em Amparo. Parece que vieram 3 e um deles a gente não sabe se foi para São Paulo, parece que voltou. A gente não tem certeza absoluta. Mas a família é tradicional. Inclusive em Amparo tem muito Schwab mesmo. Tem, eu sei que tem. Por isso que eu estou falando. A gente está falando em famílias tradicionais, mas Schwab também tem história em Friburgo. Você já até começou falando, você passou recentemente por essa experiência de ser candidato a deputado estadual. Eu até peço desculpa, porque eu conversei com muitos pré-candidatos, mas eu só soube que você era pré-candidato depois que você lançou Não Resisto. Registro. Aí eu já não podia mais convidar. Tá? Eu falei assim, lamento, tenho que pedir desculpa um dia ao Zé Carlos, porque eu consegui conversar com, acho que 12. Sim. Mas os 12 me falaram. Digamos, todos os candidatos, pré-candidatos que eu trouxe, Modesto, sou pré-candidato, hein? Porque ele já conhece a tradição de eu fazer essas reentrevistas desde 2006. Aí, o primeiro até que falou comigo, eu lembro disso, eu estava lá na FEP, naquela FEP de abril, encontrei o Edson Frala, Modesto. Assisti a entrevista. Sou pré-candidato, hein? Eu falei, tá bom. Aí, um fala, outro fala, e eu tomei conhecimento quando já estava lá com a campanha na rua. Aí a legislação eleitoral corta. Então, eu peço desculpa a você, não foi porque eu não quis trazer, foi porque eu não soube, e teve outros candidatos também que eu não soube, né? Você quer ver uma que eu também só soube depois que foi a Maiara Felício. Maiara, né? Tá. Então, aqueles que falaram comigo,
Eu convidei. Aqueles que não falarem eu não sou, porque teve muita candidatura que saiu assim, antes você não pode fazer campanha. Então tem que comunicar, né? Mas então fica aí, eu já desde que eu pedi desculpa, porque você não participou. Não há de que, Modesto, até porque eu fui convidado, fiz o possível para não vir a candidato, até porque eu estava no primeiro momento iniciando a vida pública, achei que estava cedo ainda para participar de uma eleição de deputado, mas o partido falou, não, a gente precisa de uma liderança na região serrana para ajudar o partido. Eu fiquei até nas últimas horas lutando para não vir. Inclusive, falando, se tiver outro que esteja para participar lá, que a gente consiga, mas eles falaram, não, a gente precisa na região serrana, e na região serrana a gente tem você que está fazendo um excelente trabalho, Schwab, e a gente precisa que você faça um trabalho lá para o PRTB crescer. Aí eu, como o partido sabe, eu sou muito ligado ao governo federal, o Bolsonaro, eu fui o único candidato que deu as caras, era eu e Bolsonaro abraçado na campanha pelo PRTB, um partido que não teve fundo eleitoral, um partido que não teve tempo de TV. Eu fui candidato sem apoio de nenhum vereador e nem do executivo. Foi sem dinheiro, sem televisão e sem apoio, mas só que eu tive o apoio dessa população. Foi uma eleição corrida, onde eu também não pude fazer uma campanha muito forte, até porque eu tive um problema de saúde na família, que minha sogra que veio a falecer 15 dias antes das eleições, e eu tive que dar uma atenção na família, porque minha esposa estava sempre lá com ela. E, para dizer a verdade, eu visitei Nova Friburgo, né, Matheus? E uma passagem muito rápida por Bom Jardim. Ou seja, eu não fui na principal capital, Rio de Janeiro, não fiz campanha em Niterói, e mesmo assim tive uma votação maravilhosa com quase 4.000 votos. Você imagina, sem fundo eleitoral, sem televisão, sem apoio, mas só que com o apoio dessa população, e que desde o momento que a gente conversava, eles falavam, vereador, dá para conversar com você porque você, cara, passa tranquilidade, passa confiança. E eu sou um candidato que sempre defendi os princípios cristãos, o princípio da família, e com a gente não faz política por dinheiro, a gente faz política por amor à cidade. E a população comprou a ideia. Eu acho que eu só não tive mais votos porque eu não consegui chegar, talvez, em todas as pessoas, porque eu acho que eu poderia crescer muito mais ainda, mas eu me dou muito satisfeito mesmo pela excelente votação que tive. Você já falou das dificuldades que você teve, eu aproveito aí para externar meu sentimento à sua esposa, pelo fazendo da mãe, mesmo que tardio. Mas vamos lá, outra coisa, né? Você foi candidato aliado a Bolsonaro. Você viu aí que eu acabei de dizer sobre essa vergonhosa festa, né? Onde o Moraes, o grande... O Bolsonaro teve problema dos 4 anos. Primeiro, a principal mídia, que só batia, Claro, não o tempo levou todo, grana. não estava levando, porque o Bolsonaro não teve. Você vê que terminou o mandato, ninguém fala em corrupção. Nós estamos aí, né, terminando em mandato, nos outros governos, a maioria já estava preso, respondendo processo. Né? O Bolsonaro, eu tive até com o ministro Marcelo Queiroga, nós tivemos quando ele esteve aqui em Friburgo, uma conversa assim próxima, ele falou, eles estão falando em suborno de vacina, de uma vacina que nós não compramos da Índia, onde teve superfaturamento num processo que não ocorreu, não teve a compra. Quer dizer, aí isso mexe, né? Ou seja, um candidato que também às vezes fala o que acha, né? Aquele candidato que faz muito acordo, você vê que não teve muito acordo no governo Bolsonaro, ele achou pessoas muito técnicas e profissionais. Bolsonaro passou por um período difícil, que foi a Covid, né? Que a gente esperava, que levou milhões de pessoas no mundo todo. Aí, no final do governo, ainda aconteceu a invasão lá da Ucrânia com a Rússia, onde os insumos, principalmente o Brasil, aí, que cresceu muito no setor do agro, né? Você vê que os insumos começaram a faltar e o agro continua crescendo em nosso Brasil. A população em si e os estados que viram o trabalho de Bolsonaro, principalmente na região aí mais baixas, tirando aí o Nordeste, tirando o Nordeste, o Bolsonaro ganhou no Brasil inteiro. Foi. O Nordeste é um caso à parte. Um caso à parte. Nossa região aí nem se fala. Friburgo nós tivemos quase 60% dos votos. O Nordeste ainda vive na dependência muito... De auxílios, né? De auxílios, a educação ainda é falha. Mas vamos lá, fica isso aí, é o que eu vou dizer. Eu reconheço o valor e desconheço o valor do futuro presidente. Eu sei da safadeza dele, mas que a gente vai ficar aí tomando conta dele, isso vai. Mas vamos lá, como é que você avaliou essa experiência? O que ela pode contribuir no seu desenvolvimento político, essa campanha de deputado?
Eu achei muito positiva, Modesto. Eu tive aí, porque você, quando sai para deputado, você começa a ver que a Friburgo merece um apoio maior, não só do Estado, como do governo federal. Nós estamos tendo um apoio do governo do Estado aí, acho que há muito tempo um governo do Estado não chega tão forte, não só em Nova Friburgo, mas nos 92 municípios. Nós temos aí várias obras aí no centro da cidade, início das obras do Hospital do Câncer, asfalto em várias regiões. Aí eu falei, a gente precisava de uma representação em Nova Friburgo no governo do Estado. Até porque o Cláudio era muito ligado ao governo Bolsonaro, isso facilitaria muito o acesso. E também foi uma pedido do partido. O partido precisou. Eu achei que a gente poderia avançar muito com o projeto, ouvindo a população. Eu sou aquele vereador que estou sempre na rua, porque aquele vereador que fica hoje só na Câmara de Vereadores, hoje ele não tem muito êxito, porque você tem que estar sempre ouvindo a população e buscando resultado, né? A gente leva as demandas ao Executivo, nem todas a gente é assistido, mas a gente está sempre cobrando, porque é o trabalho do vereador. Não adianta esse vereador também estar... Eu sinto hoje o vereador José Carlos Schwab com relação ao governo municipal muito tranquilo e muito transparente a nossa relação, porque não tem aquela relação do toma lá da cá, que eu acho que isso tem que acabar no governo municipal, porque às vezes o governo entra com um projeto lá que não é bom para a população, você tem que acabar aprovando. Isso não... Acho que não leva, não há um crescimento na comunidade, na nossa região. Eu estou muito tranquilo, até porque a minha independência lá no Legislativo, porque eu sempre disse que o Legislativo tem que ser independente do Executivo. Tem que ter esse elo de ligação, mas só que também não pode tudo que chega do Executivo, o Legislativo aprovar como se tudo fosse bom. A gente tem que ver o que é melhor para separar o joio do trigo para a população aí que saia vitoriosa sempre. Marcolinho, está na hora do nosso intervalo, né? Vamos lá para o intervalo, daqui a 2 minutos nós voltaremos com essa conversa com o José Carlos Schwab, tá bom? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando. Você até no intervalo, nós estávamos falando sobre a avaliação do governo Johnny Maia. Agora eu pergunto a você, como é que você avalia o governo Johnny Maia, já que você está muito mais direto com ele do que eu, né? Eu converso esporadicamente com ele, em entrevista, mas você não, você
Eu tenho uma... lá no gabinete, tem as demandas que você leva para ele. Sim, eu tenho uma relação muito próxima, né? Inclusive tive com ele, até parabenizei ele sexta-feira com relação à iluminação de Natal aí, que foi um grande avanço para a nossa cidade, né? Para trazer turistas. E está sendo muito elogiado. Muito elogiado aí por todos. Eu falei com o Johnny, eu não quero que você agrada nem o vereador não, tem que agradar a população. E o Johnny parece um rapaz muito simples, muito tranquilo, está sempre ouvindo a população, independente. Ele ouve críticas também, isso é muito bom. A gente tem que ouvir crítica para tentar melhorar. Claro. Mas tem muito avanço aí no município, dá para ver aí, grandes obras. Essa parceria com o Estado tem que ter, porque onde tem recurso mesmo é no Estado, sem a força do Estado, várias obras aí não teriam acontecido aí no nosso município. E o Johnny está sempre próximo, tem o Hospital do Câncer a todo vapor, tem as obras aí em Olaria, tem os asfaltos que estão saindo. A obra de drenagem na praça. Obras de drenagem na praça. Onde você vê aí tem essa parceria. E se o Johnny também não aproximar do governo do Estado, essas obras aí talvez não aconteceria. Eu acho que são 2 anos já que o Johnny está completando, eu vejo com muito positivo o saldo. Evidente que a gente tem que avançar, que é um principal ponto, que é a saúde do nosso município, né? A gente, inclusive, esse tema... A gente se distanciou um pouquinho lá, porque na época eu assinei para a CPI, porque foi mostrado que tinha alguma irregularidade. Eu não tenho compromisso com erros. Se tiver erros, a gente tem que buscar a solução, né? Até para apontar onde está o erro, para a gente corrigir. Mas depois disso a gente já esteve junto, não tem problema nenhum, porque esse vereador aqui não tem compromisso com ilegalidade. Se você mostrar que tem erros ali, vamos lá buscar para ver onde para a gente corrigir. Até porque sei que é um problema sério, não só desse governo, que já vem há vários anos, a saúde do nosso município, e a gente tem que fazer o melhor para dar uma qualidade de vida melhor para a população. Porque a hora que você mais precisa é o hospital. E o Hospital Raul Sertã cuida não só da população de Nova Friburgo, mas de vários municípios. Eu vou te falar, lembra-se isso, está passando aí. Primeira coisa que eu vou te dizer, eu já estou só nesse programa há 21 anos e acompanho a política adiante. Eu não acredito em CPI na Câmara de Friburgo, porque nenhuma delas foi adiante, só por uma razão, porque elas servem apenas como palco de política. Elas deveriam ser uma arma da minoria para buscar soluções, e elas simplesmente fazem alarde, são verdadeiros, é como se fossem papagaios. Sim. Você viu recentemente a CPI da chamada Itapemirim, dá em quê? Não dá em nada. Não dá em nada. Dá para o Ministério Público. Agora, meu Deus do céu, se os vereadores precisam tudo tem que levar para o Ministério Público, e aí o Johnny Maia, quando vereador, também fez. Então, para que o papel do vereador? Para que o legislativo, isso aí. Então, cá entre nós, vereador, quando vocês vão parar no CPI, vocês estão dizendo o seguinte: eu, como vereador, não estou valendo porcaria nenhuma, porque vocês têm que fiscalizar. O Ministério Público faz a parte dele. Ficar na porta do Ministério Público mostrando papelzinho para a gente, sinceramente... Não, o legislativo tem que ter mais força. Por isso que eu vejo a independência do legislativo com o executivo. Olha, quando eu vejo aquilo, eu falo assim, esses vereadores que fazem isso, e aí o Johnny fez isso também, agiram como verdadeiros tontos, e nós não acreditamos mais nesse papo furado. Não adianta vocês ir para a porta do Ministério Público, de Procuradoria, com um papelzinho na mão, que isso simplesmente soa ridículo, tá bom? Sim. Mas a CPI não foi nem criada por mim. Só que faltava o 7º voto para completar, porque você tem que ter 1/3 da Câmara para liberar a CPI. Eu falei assim, não, já que você tem prova contundente que é a coisa, eu como vereador, eu também não posso deixar passar em branco. Se tem provas, vocês que vão lá e... Falei, eu vou completar para vocês investigarem, mas a CPI não foi criada por mim. Foi criada por pessoas que estão... Então querem pôr palanque eleitoreiro. E já que tem provas suficientes, denuncia para a população. Isso aí. Não precisa inventar uma... Porque você conhece alguma CPI em Friburgo que deu adiante? Não, deu. Ainda não. Então a gente não acredita em CPI. Eu não acredito. Para mim é palanque eleitoreiro. Já cansei de falar isso para vereador. Agora a Camila me mandou que você gostaria de falar sobre 2 temas aqui, iluminação pública e estrada. Por que você considera esses temas fundamentais? Estradas ainda é um problema muito sério no nosso município, principalmente a gente que vive aí dessas regiões mais distantes aí, que tem a maioria de estrada de chão ainda, né, de terra, e nesse período chuvoso aí é um problema, principalmente que às vezes os ônibus, né, o transporte público deixa de atender essa população.
Nós votamos esses dias aí um pacote lá que o Executivo mandou para a gente, para aluguel e compras de maquinários, porque não só as subprefeituras, mas todas as administrações estão com dificuldade. Só que esse pacote, não sei se chegou muito em cima da hora, mas não atendeu toda a população ainda. Nós estamos aí com um grande problema sério, inclusive estive lá essa semana, eu e meu assessor, porque a população liga para a gente cobrando, vereador, a situação das estradas. Eu acredito que a gente vai ter que ter um processo aí de aquisição, não só de mão de obra braçal, porque está precisando, porque hoje em dia são poucas pessoas que interessam, principalmente em regiões distantes, regiões ligadas ao turismo. Hoje, no 5º e 7º distrito, até eu estava conversando com o Dirceuzinho, no 3º também, é muito difícil contratar mão de obra braçal, porque hoje o turismo que chegou nessa região, geralmente tem casa de veraneio. Às vezes, antigamente, não. Ou você trabalhava na prefeitura, né, para ajudar a sua renda, porque não tinha outra, aí era muito tinha muita facilidade de contratar braçais. E hoje está muito difícil. Hoje, até para operar maquinário está difícil, porque o salário hoje que você oferece ao servidor, às vezes fica aquém do que eles ganham no turismo lá. Mas a gente está sempre cobrando, a gente adquiriu lá algum maquinário agora no final do ano agora. Eu acredito que não atendeu toda a população ainda. E também nesse período chuvoso, nessas estradas aí, quanto vocês mexem é pior nesse período. Acredito que no início do ano aí, na hora que começar a parar as chuvas aí de verão, aí, que a gente tá até dar uma segurada aí, as coisas vão avançar bastante. Iluminação pública, infelizmente, eu acho que isso aí já tem que ser terceirizada. Eu acho que o município já não tem condições, já aprovou, nós estamos aí 2 anos de governo municipal, ainda não atendeu a região ainda. Você vai em região do 3º distrito, reclamação. Você vai até no centro, aqui perto de Muri, reclamação. Você vai no 5º e 7º distrito, reclamação. E hoje também a qualidade do serviço que é prestado, você coloca o material lá, umas lâmpadas, daqui você passa lá, você faz umas trocas, com 20 dias você passa na mesma localidade e 20%, 30% já estão apagadas. Ou seja, isso aqui é uma grande dificuldade que o governo de Johnny Maico está tendo e terá que ser avançado o mais rápido possível, porque quem sofre é a população que está sempre pagando e não está tendo serviço prestado. Eu vou te falar de 2 experiências. Eu já vão 40 anos, quando eu vim para Friburgo em 82, em 83, o doutor Heródoto, como eu tinha experiência em manutenção de estradas, como engenheiro, o doutor Heródoto me colocou para administrar os distritos das estradas. Tá? E olha, eu reconheço, as estradas hoje até são melhores, que hoje tem pelo menos mais estradas asfaltadas, mas na época, olha, quando eu fui visitar, inclusive o 5º distrito, antigamente o São Pedro não era o 7º distrito ainda, era triste ver a dificuldade que aquelas pessoas tinham para tirar o seu material da lavoura ou para vir, era muito complicado. Então, eu reconheço para você, Friburgo tem um número de estrada, muitos quilômetros de estrada, é um problema sério que tem que ser constantemente enfrentado. E na época a gente tinha trabalhadores braçais, hoje é bem mais difícil. Mas sabe o que eu fiz? Meu principal trabalho, como você sabe, por exemplo, nessa época de chuva não se mexe, mas o que você pode fazer? Você pode fazer limpeza de canaleta. Sim. E construir bueiros, tirar a água da estrada, que o grande problema das estradas é a água na estrada. Sim. A água, eu sempre falo, a água é um bem essencial à vida, mas para o engenheiro é um desastre para ele trabalhar. E a iluminação pública, você está certo. A iluminação pública continua carente e eu não acredito, a prefeitura não tem estrutura para fazer esse trabalho direto. Ou ela consegue um jeito de terceirizar isso, seja através de... tem que arranjar uma forma. Alguma coisa tem que fazer uma forma, sim. Porque não dá. Hoje, e aí também, eu vou falar como técnico, tem uma coisa que me chama a atenção. É a pouca durabilidade das lâmpadas. Do material. Ou de 2 uma, ou as instalações elétricas estão, digamos, não estão adequadas, a voltagem fornecida não é a ideal, porque muitas vezes acontece. Você está com a instalação direitinha, mas a carga fornecida pela companhia muito alta ou muito pequena, né? Normalmente é muito alta, às vezes muito passa alta, da capacidade. Ou as lâmpadas são de qualidade duvidosa. É aquela história, é o grande problema das licitações às vezes. Você compra o mais barato, mas não compra o que tem melhor qualidade.
Então, você tem razão, são dois problemas sérios que têm que ser enfrentados muito melhor do que vem sendo enfrentado. Tem que avançar. E com relação às estradas também, Amparo, esse fim de semana mesmo, caiu barreira, teve dificuldade de chegar no Alto do Schwenk. Nós temos umas ruas aí, Nova Suíça, que tem umas transversais aí, com muita dificuldade, Toledo. Mas a gente vai estar sempre cobrando. Acredito que as portas estão abertas já na prefeitura, tem uma relação muito boa, não só com os secretariados, inclusive a gente estava chegando aqui, a gente está sempre conversando com eles, e com o executivo também, está sempre para ouvir, para buscar soluções. Você falou deixa eu ver o nosso tempo aqui, ainda tem um pouquinho de tempo. Você falou você chegou um novato em 2021 e encontrou a vereador de segundo e terceiro mandato. Como é que tem sido a sua relação com ele? Eles foram, digamos, ajudaram vocês? Você hoje tem vereadores mesmo de primeiro mandato que você tem mais proximidade? Como é que tem sido a relação lá dentro? Eu tenho uma relação muito boa, não só com os vereadores de mandato, mas também com os novos. Inclusive, nós já no primeiro mandato, eu já fui eleito para primeiro secretário, ou seja, todas as matérias da Câmara passavam por mim, fiquei lá 2 anos e acredito que foi um trabalho muito bom, de grande relevância. Eu até poderia ficar mais 2 anos, mas eu achei melhor sair, dar oportunidade para outro. E também porque às vezes você tem uns compromissos fora, que às vezes você tem que chegar às vezes você tem uns compromissos fora, principalmente as reuniões, que às vezes você não consegue chegar a tempo. E você, como secretário lá, às vezes, você dando a oportunidade a uma pessoa que está mais próxima. Tem vereadores que trabalham mais na Câmara e tem vereadores que trabalham mais fora da Câmara. Isso aí é natural, cada um tem seu perfil. E a gente que tem uma relação ligada com esses bairros distantes, distritos mais distantes, eu achei melhor, nesse momento, até porque eu já tinha cumprido o meu mandato, não participar da concorrer da mesa diretora desse ano, que teve novos candidatos. Eu até votei no garoto que ganhou, no Dirceuzinho. Ele falou: Schwab, estou querendo ficar 2 anos. Eu falei: pode contar com o meu voto, até porque eu não estou participando, não. Aí ele falou: eu soube que você não queria ficar mais 2 anos. Eu falei: acho que eu fiz um ótimo trabalho e acredito que as pessoas que estão lá, Vanderlei, que era minha segunda secretária, vai continuar. O Joelson, que é o primeiro vice-presidente. Primeiro vice continua e o André, segundo vice, continua. E agora mudou a presidência, que o Max Bill também acredito que vai fazer um excelente trabalho. Falei com ele que pode contar comigo no que ele precisar. E tem que mudar mesmo, acredito, para você não ficar uma Câmara com os mesmos nomes. Isso é bom para a população ver que as coisas estão acontecendo, mudança para melhor. A gente tem que estar sempre buscando melhorias, mudanças, isso faz parte da política. Mas a relação sempre foi boa. Os vereadores por exemplo, mais antigos, o Joelson, o Vanderlei... Tem uma relação muito boa mesmo com eles. Parece que a gente já convive há anos ali dentro. Eles estão sempre... Eles sabem também que a gente está sempre buscando, se interessando, participando dos assuntos, né, mais relevantes da nossa cidade. Joelson, que tem aquela característica própria, né, com relação aí a construção civil do nosso município. Eu estou muito próximo a ele, até porque a gente está com um problema sério aí de instalações de padrões em nossa região. Vanderlei também, que faz parte da mesa, a gente tinha uma relação boa com o presidente também, com todos os vereadores. Acredito que essa Câmara está muito boa, independente de quem é a situação e quem é oposição. Eu acho que todos os vereadores ali estão muito preocupados com o crescimento de Nova Friburgo. Não é à toa que quando entra uma matéria lá que tem a ver com a população, que melhora a situação do servidor público, porque sem um servidor público de qualidade, a gente não tem um bom serviço prestado. Quando chega algum serviço, algum projeto lá que for para beneficiar o servidor público, todo mundo se une lá, sempre vota a favor. Sei que você tem acompanhado as reuniões aí. Eu acho que todos os vereadores lá não tem aquela preocupação: não, eu sou oposição, tento fazer o possível para o governo não andar. Acho que não. As pessoas estão fazendo aquela oposição, assim, talvez até um pouco construtivas. Às vezes tem aquela relação de oposição por oposição, mas acredito que a maior parte dos vereadores ali, ou a grande maioria ali, está pensando no melhor para a nossa cidade. Eu vou falar como um simples leitor friburguense que acompanho. Eu tenho vereadores ali que eu não gosto do comportamento de oposição deles, que são oposições... Por oposição. Por oposição, porque não tiveram
interesses For agraciado. Agraciados. Eu não vou ficar dando nome aos dois sim. aqui hoje, em respeito a você. Claro. Mas ali eu conheço vereadores. Eu sei da história porque tem alguns vereadores que são contra, né? Eu não tenho que estar contando aqui hoje, mas eu Sim. vou contar no momento oportuno. Tá? E já andei falando aqui. A oposição é necessária. Mas construtiva. Mas ela tem que... olha, eu aprendi uma coisa com o primeiro chefe na área de engenharia que eu tive. Eu cheguei para ele, eu era estagiário. Fulano de tal, eu estou com esse problema aqui, eu encontrei esse problema aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Mais alguma coisa? Não, estou com esse problema sim, você já falou. Pode sair. Aí eu saí aborrecido. Aí comentei com o mais antigo. Todo mundo vocês falam que ele é gente boa, mas ele foi muito seco. Ele falou, não, ele está te ensinando. Volta lá, daqui a uns 2, 3 dias, mas leve uma solução. Isso aí. Pode ser a solução mais absurda. Mas leva. Mas leva. Isso. Tá bom. Eu pensei, cheguei lá. Olha, nós continuamos com esse problema. Mas hoje, eu penso que nós podemos fazer assim. Agora eu vou te ouvir, sim. Você está dando uma solução que não dá para fazer tudo. Mas eu vou pensar nela, que eu acredito que dá para aproveitar uma parte que você está levantando um ponto interessante. Aí eu aprendi. Se você leva um problema, você pelo menos tem que ter uma ideia de uma solução. Até porque, se não tem solução, o problema não é. Mas é assim mesmo. Agora, você então acredita que a Câmara está correspondendo aí aos interesses da população? Hoje, imagina que você na rua, isso é outra coisa importante, você falou que tem vereadores mais de gabinete, você deixou até a primeira secretaria porque você estava sem tempo de chegar lá. Você se considera, então, um vereador mais de rua do que de gabinete? Sim, eu tento adequar os dois lados, sei que é difícil, porque são muitas reuniões, muito atendimento, mas eu faço o possível para estar bem próximo à rua. Eu já tinha uma aproximação muito grande com a população e depois dessa campanha de deputado isso cresceu muito, porque quem leva os problemas para o executivo resolver é a população. O vereador intermedia ali, porque o vereador é o representante do povo, mas quem está próximo ali, o vereador que não está próximo da população, dificilmente ele terá êxito na próxima. Né? Por isso que eu digo, o vereador o vereador que ganha para vereador e fica só lá na Câmara, sem buscar ouvir a população, é muito difícil ele voltar. E acredito que boa parte dos vereadores lá tem uma relação muito boa com a população. Hoje, acredito que a maior parte dos vereadores lá estão bem com a população. Acredito que se tivesse uma eleição hoje, muitos voltariam. Eu acho importante essa relação fundamental. A única questão que eu vejo algumas... Porque eu recebo muito material, né? Tem engraçado, muita gente... Tem vezes que até é ruim, porque às vezes a pessoa consegue meu número do WhatsApp... Hoje é complicado. E manda, e como eu não tenho um número registrado, e eu troco muita mensagem via lista de transmissão, aquele número some e eu não acho às vezes. A pessoa, mandei uma mensagem... Mas tem muita gente que elogia vereadores, critica vereadores, mas, de um modo geral, eu vejo o seguinte, a população quer o contato com o vereador, só não quer o vereador prometendo a ela o que não pode. Até porque quem tem a caneta para fazer é o executivo. É isso aí. Né? Por isso que eles têm que estar sempre de portas abertas, ouvindo. Eu tenho uma aproximação muito boa com o Johnny, porque o Johnny sabe que, tipo assim, não sou oposição ao Johnny nunca. Pelo contrário, eu sou levar as cobranças da população a ele. Muitas coisas, claro, que ele tenta atender, mas nem tudo ele consegue, porque isso faz parte, né? Senão, não precisaria de vereadores, se as coisas todas elas resolvessem, né? Mas acredito que a gente tem uma relação muito, muito boa e vamos avançar muito nesses 2 últimos anos aí de mandato. Quero estar sempre ouvindo a população, vou visitar os bairros, vou visitar os distritos e também legislar, porque a gente tem que buscar mais soluções aí para o nosso município. Tudo que for bom para o município, o Johnny pode contar comigo, que estarei sempre à disposição dele. E quando achar o contrário também, eu tenho muita boa relação ao Johnny. Não vou votar por isso, porque não acho isso legal, isso faz parte da divergência, mas o que for, acho
que for positivo, pode contar sempre comigo. Eu acho importante que o Executivo tenha a capacidade de entender que o legislador tem o direito de aperfeiçoar, por exemplo, projetos. Faz uma emenda aí, outra emenda, ali. eu acho que sim. Desde que seja coisa, digamos, com razoabilidade, é um direito do parlamentar fazer isso sim. E o prefeito tem que entender isso. Friburgo está crescendo muito, você vê que o orçamento previsto para ano é 922 milhões, ou seja, nós estamos aproximando de 1 bilhão. Há 5 anos atrás a gente falava em 200, 300 milhões. Isso é um crescimento da nossa cidade, muito bom. Você acha que muitas coisas vão acontecer aí nesses 2 próximos anos? Você falou algo, vamos levar para a nossa família. A gente, por exemplo, eu não sei se você tem filhos. Tenho 2. Você consegue atender tudo que eles querem? Não. Ninguém consegue. Não. Pô, então as frustrações vão existir, porque os sonhos são grandes, mas a realidade impõe limite, né? E o pai e a mãe que não conseguem impor limite a seus filhos, eles vão sofrer na frente, porque aí a vida vai impor. Com certeza. Eu acho que se a eleição fosse hoje, o Johnny tem uma chance muito grande de se reeleger, continuar esse trabalho. Eu diria que hoje ele tem. Até porque você não está vendo nenhum nome... surgindo, né? Não. Alguns adversários deles em 2020 se apequenaram. Sim. Alguns não pretendem mais, que eu conheço, alguns foram candidatos, não pretendem ser de novo. Outros pretendem se concorrer até fora de Friburgo, mesmo, eu não vou dizer não, mas tem um que foi concorrente dele e eu sei que ele pretende concorrer por outro município. E o principal nome que concorreu com ele, para mim, ele se apequenou muito nessas eleições presidenciais. Ele perdeu muito espaço, mas... E você, como é que você vê o Max Bill, né? Primeiro mandato, ele conseguiu ser presidente da Câmara. O Max Bill tem uma relação muito boa com os vereadores. O Wellington Moreira fez um trabalho também, deixou um legado lá de 2 anos, mas ele acho que ele não teve uma relação assim construtiva. Primeiro que ele nem se tentou a reeleição. Ele viu que estava um pouco mais difícil, talvez que ele teve um problema de saúde aí grave também. E o Max Bill é muito fácil de conviver com ele. Ele chega, conversa, isso aqui, vamos tentar avançar nisso aqui, vamos melhorar a qualidade da Câmara. Ele também é primeiro mandato e ele está com uma relação muito boa com o prefeito Johnny Maico. Inclusive, um assessor dele está até no governo municipal como procurador, um garoto maravilhoso lá, é o João Figueiró, fazendo um excelente trabalho. E a relação foi crescendo e ele já, há 1 ano e meio, ele já começou a ir. O Max Bill queria até vir comigo, no primeiro mandato, à presidência da Câmara. Falou assim, Schwab, vamos... E nós 2 aí buscar a presidência da Câmara. Eu falei, a gente está chegando, é melhor a gente conhecer. Aí falamos assim, vamos dar uma segurada. Aí o Wellington procurou, aí nós não resolvemos virar candidato, não. Mas desde o início ele falou assim, eu tenho vontade de ser presidente da Câmara. E ele veio construindo isso devagar, né? Conversa com um vereador, conversa com outro, e ele tem essa facilidade de aproximação. E também não surgiu outro candidato. Parece que teve a Priscila que se candidatou, mas se candidatou no último dia, ela nem não fez campanha nenhuma. A Priscila, me perdoe, né? Ela e o Mike Queiroz, não foi candidatura, né? Ali eles inventaram, foram moda, né? É um direito que eles têm, né? Sim. Mas ali eles queriam fazer... Queriam fazer graça, só isso, para mostrar, nós somos do contra. Mike Queiroz e Priscila, vocês, sinceramente, direito de vocês serem candidatos. Mas, para mim, não fez sentido nenhuma candidatura de vocês e não somou nada. Não pense que a população vai votar em vocês por causa disso. O Max Bill me deixou muito boas impressões. Eu conversei com ele 2 vezes. Garoto muito bom, assim, sempre pensando no melhor para a cidade. E ele foi construindo, ele falou, Schwab, ninguém ganha eleição de presidência, sou candidato e vou ganhar, não. Ele chegou, sentou com... É um tijolinho de cada vez. Um tijolinho, o que você está precisando, vereador, você está sendo atendido por isso, o que está faltando, vamos melhorar. É assim que ganha. E ele foi construindo ao longo de 1 ano e meio, que ele começou, me chamou algumas vezes para participar de reuniões, e você vê que no último dia praticamente só teve ele de candidato. 19 foi uma campanha votos, né? Foi 19, inclusive eu votei com ele também para a presidência da Câmara. Priscila Pito e Mike Queiroz que simplesmente quiseram fazer graça, apesar de eu reconhecer que é direito dele. Qualquer um tinha direito de lançar, né? E ele está com os projetos bons lá para a Câmara, falou assim, não vou nem... Fala muito que às vezes não consegue, mas eu vou tentar avançar um pouco lá com os vereadores para ver que
chamar mais a população para participar, abrir mais a casa, porque ali é a casa do povo, né? Câmara Municipal. Vou te falar uma coisa, a Câmara comunica mal. Sim. Se você olhar o site da Câmara, ele é ruim, a Câmara não tem um aplicativo. A Câmara se comunica mal com a população. E aí eu acho que o Wellington Moreira piorou. Deixou a desejar. Ele inventou moda com negócio de coisa própria, como se ele achar que as pessoas vão ficar ouvindo um rádio Câmara. Não ouve. Então, ele regrediu. O Wellington Moreira fazendo isso, ele achando que está fazendo economia, ele simplesmente tirou a comunicação com a Câmara. E a principal, o que ele usou na campanha, depois de eleito também, o Max Queiroz, ele falou, não, quero participação mais aí, a população está mais participada da Câmara, abrir as casas para o Max Bill. Ele falou assim, não, vou trazer mais as pessoas, abrir mais a casa para a população. As pessoas têm que ter prazer de ir lá. Então, chegando ao final, vamos perguntar, você tem 5 minutos, vamos perguntar como é que você imagina que será 2023 aí para você, com seus projetos, suas expectativas, como é que você imagina que Zé Carlos Schwab vai tocar esse 2023, que eu, a nível nacional, considero um ano sombrio, porque eu honestamente, me perdoe quem votou em Lula, eu confio nele tanto quanto confio na nota de R$3. Eu sou suspeito para falar, até porque eu fui candidato, sou bolsonarista, né? Sou ligado ao conservadorismo de nossa região. Hoje não vê outro candidato, não tinha outro candidato que vestiu tanto a camisa bolsonarista quanto eu. Que você olhava assim dos outros candidatos e falava, eu sou Bolsonaro, mas você não via próximo. Eu não, era foto minha e dele ali estampada na campanha. Acredito que ainda tem muita coisa para acontecer ainda nesse meio. Nós elegemos aí no Congresso Nacional uma bancada conservadora muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado. Acredito que também vai ser um governo que vai ser... Eu acredito que os deputados hoje também pensam na população, porque a eleição passa muito rápido. Não adianta você dizer que vai defender os princípios e chega lá, mudar completamente, porque tem muitos candidatos que, infelizmente, fazem isso. Estou dizendo a nível nacional. Mas você aqui em Friburgo, o que você pretende? O que você pretende fazer diferente? Eu pretendo fazer diferente. Primeiro momento... Ou não de diferente. Sim. Depende, você acha que está bom desse jeito, você não precisa mudar. Sim, mas eu acredito que não é à toa que eu deixei de ser o primeiro secretário para atender mais a população. Atendi, mas eu quero estar mais próximo ainda, visitar a associação de moradores, porque às vezes coincide num horário que não dá, remarcar. Eu já participei muito de reuniões ainda a nível municipal aí, mas eu quero estar mais presente nas ruas, ouvindo a população, participar de associação de moradores, participar de movimentos sociais. Eu quero estar ouvindo a população e levar cada vez mais em busca de solução para o nosso município. Quero estar mais próximo da população. Eu acho isso importante. Tá? Você tem alguma ideia, assim, algum projeto que você pretenda, digamos, no próximo ano apresentar à Câmara, alguma coisa assim que você acha importante? Eu tenho um projeto aqui que a gente tem que botar aí, que eu estou cobrando do Johnny Mike a respeito do doador de sangue, que eu acho um absurdo. A pessoa que quer colaborar aí com doação de sangue, você tem que pagar passagem. Eu tem um projeto na Câmara meu que é um absurdo. A pessoa ele está colaborando com a população, né? Chega lá e ainda tem que pagar o transporte público. Passou a indicação, foi um projeto de indicação legislativa. Eu acredito que também tem esse problema sério, porque ainda só também não entrou em vigor, porque a FAO ainda está com um problema sério com o município, né? Tem que fazer um contrato o mais rápido possível, acabar com esse emergencial, porque esse transporte do nosso município está deixando a desejar. Inclusive, nos últimos dias aí, nós temos vários ônibus quebrados, e eu acredito que essas pessoas aí que... Eu levei até o Johnny Maicon um free card, doe sangue, você adquire esse cartão na hora que você vai doar o sangue, e você tem direito a 2 passagens. Você chega lá, você faz a recarga automático, aí toda vez que você for doar sangue, você tem esse transporte gratuito. Não parece não, mas ajuda muitas das pessoas que têm dificuldade financeira, pessoa que ganha um salário mínimo, que já paga luz, água, comida, e às vezes quer fazer uma boa ação, ainda tem essa dificuldade. Também tem que levar esse projeto do
essa parceria público-privada com relação aos pontos de ônibus da nossa região, que está muito dificultoso ainda, temos que avançar. E tem outros projetos aí também que eu vou esperar a hora certa, aí que a gente já está a gente vai falar com ele outras vezes. Com certeza, com certeza. Bem, chegamos ao final, estourou o tempo, 1 hora. Quero agradecer aí o Marcos Moser. Tá? Matheus, desculpa, Matheus. É que eu anotei seu nome aqui, mas não estou, em vez de botar o óculos, é Matheus. Matheus, desculpa, não se troca o nome. Obrigado. Marconinho, obrigado em cima. Posso finalizar, mano? Claro, deixa, você tem seu tempo aí para se finalizar sim. Eu quero desejar a todos os friburguenses e regiões serranas aí, porque esse programa aí vai em várias regiões aí, mandar um grande abraço a toda a população, vamos ser otimistas, vamos avançar e desejo tudo de bom, um Natal aí maravilhoso a todos vocês, um ano novo aí repleto de felicidade e que o ano 2023 e 2024 seja muito melhor do que esse que nós vivemos. Um grande abraço a todos e fique com Deus. Hoje, graças às redes sociais, esse programa, eu tenho pessoas que são da minha relação, brasileiros que vivem fora do Brasil, eu tenho telespectador na Nova Zelândia, gente que daqui em Portugal, no Canadá, porque hoje a forma mais fácil, apesar do programa passar pelo Canal 10, ele também é transmitido através do site da TV Zoom Online, pelo aplicativo TV Zoom e pelo YouTube. Então, hoje esse programa alcança, eu de vez em quando recebo mensagem, esse dia eu recebi uma mensagem de um friburguense que está morando há 20 anos em Manaus. Friburguense. Falou assim, eu vi uma pessoa, através do Facebook, quis conferir, porque uma pessoa que era da minha relação, e eu não via há 20 anos. Pois a rede social mudou o contexto de mídia, mudou o contexto de mídia. Hoje ela se transformou universal. Se bobear, dá um bocadinho, tem marciano assistindo a gente. Bem, a gente fica por aqui, agradecendo o carinho de vocês e uma boa noite, um beijo no coração de todos.